Boa noite, boa noite. Quem for chegando vai me dando boa noite. Olá, você! Como se fosse terapia. Tá no ar. Hoje a nossa entrevistada é a Marisa Galdiano. Tenho certeza que você vai amar as narrativas, a história da Marisa, viu, uma querida? Boa noite, Elaine. Boa noite. Good afternoon para você aí dos Estados Unidos, não é? Boa noite, terapeuta Maria Cristina Alves, sempre muito presente, obrigada. Desejo sucesso e que seja muito útil como foi a anterior. Saibamos que o que aconteceu com a Marisa acontece muito com várias mulheres e homens também, importante falar sobre isso, viu? Homens também, porque muitos homens entram aqui no canal dizendo que eu falo como se eu estivesse só falando das mulheres. E eu costumo dizer que eu falo dessa forma porque é o meu lugar de fala, não é? Mas transtorno de personalidade narcisista, aliás, nenhum tipo de transtorno tem gêneros. Não tem gênero. Boa noite, Gabriele Trigueiro, Gabi, Zoraide Carneiro, sua linda. Um grande beijo, Zoraide. Que calor no Rio de Janeiro, né, querido? Quem for chegando vai me dando muito boa noite. Marisa Galdiano já deve estar se preparando para entrar. Sem muito mais delongas. Olá, olha ela aí, ó. Olha ela aí, Marisa Galdiano. Boa noite, lindinha. Já chamo você, já, ok? A Ária está dizendo boa noite, titia. I love you, Ária. I love you. Beijo da titia. Bora lá, galera? Bom, sem mais delongas. Quem for entrando vai dando boa noite. Bom, gente, deixa eu falar aqui, dar uma prévia para vocês a respeito da Marisa. Marisa, quando me procurou, eu ainda era a ex-louca do narcisista, o Instituto Adriana Lira ainda nem existia, era só um sonho que não estava nem no papel. O Instituto Adriana Lira era uma coisa que estava só na minha cabeça, até que eu encontrei uma galera boa, como a terapeuta Maria Cristina, como a Evelyn Belém, a Adriana Santos, o Nicolas Lira. Encontrei essa galera que me incentivou a tirar essas coisas da minha cabeça, colocar no papel e a gente simplesmente começar. Marisa tem uma história de um relacionamento abusivo. Opa, só um momento. De um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico e muito presa às crenças religiosas. Então, ainda nem era instituto, Marisa ficou algum tempo fazendo terapia, porque ela procurou única e exclusivamente para poder solucionar essa questão. As outras coisas, a Marisa estava no controle da vida dela, até porque já é uma mulher madura, é uma mulher fundamentada na crença de que Deus é o seu provedor, Deus é que é o seu sustento, não é? Boa noite, deixa eu ver, tem gente entrando aqui, vamos lá. Gigi, Dio, boa noite para você. Boa noite, Ailton. Ailton Comanete, boa noite. Um prazer ver o senhor aqui, viu? Ana Cláudia, muito boa noite. Ana Coutinho, obrigada, querida, pelo carinho. Tainá Barreto, boa noite. Neide Buareto, boa noite. Neide Trigueiro, boa noite, minha querida, para você também. Um beijo enorme no coração de vocês. Agradeço o carinho, a força. Acompanhem a história da Marisa. Bom, eu não vou falar muitas coisas, porque eu quero deixar para a própria Marisa falar, né, contar. Ela tem muita propriedade. É uma querida, é uma simpatia, não titubeou em estar aqui com a gente nessa live para poder ajudar a você a identificar ou algumas coisas semelhantes, ou quem sabe até mesmo com pessoas próximas, pessoas cujo qual você possa um dia ajudar. Às vezes nós temos pessoas que vivem essas histórias dentro da própria família, amigos, vizinhos, e às vezes pessoas que você nem conhece. Você está num ônibus, você está num salão de cabeleireiro, e alguém faz um comentário, e você diz, olha, eu já vi a respeito disso, dá uma olhada lá. Aprendam isso, gente. Um vídeo salva vidas. Então,
Compartilha esse vídeo, faça os seus comentários aqui embaixo, conta a sua história também pra gente. Quem sabe também eu não convido você a contar a sua história aqui, beleza? Então vamos seguindo em frente. Marisa Galdiano, a hora que você quiser, é só entrar. Estamos aguardando você. Ana Cristina, boa noite. Márcia Azevedo, muito boa noite. Claudinho, meu amor, um beijo no seu coração. Eu vou te dar boa noite. Boa noite, Claudinho. Neide Boareto, amiga da terapeuta Maria Cristina. Olha que delícia. Olha que delícia. Boa noite a todos. Marisa, cadê você? A hora que você quiser, você já pode vir. Ok? Estamos aí no seu aguardo. Deixa eu ver aqui. Se a Marisa... Ó, tá entrando. Marisa? Oi, tá me vendo? Opa! Vira sua tela, meu amor. Tem que virar. Oi. Vira a Não tem que tela. ficar ali. Tá deitada, Adriana. Vou ter que colocar Tá em pé, deitado? então. Então vai ter que ficar em pé. É. Inclusive, a sua câmera sumiu, agora voltou. Isso, meu amor! Isso aí! Oi? Ao vivo é assim mesmo, tá tranquilo. Ao vivo é assim. Vamos lá, E como é que aí, você tá me tá, ouvindo? Marizinha? Toda linda você, hein? Ah, Toda, você também. toda Você é chiquérrima! linda. Você é uma O linda, esse som não tá sorriso bom. lindo que eu amo. O Ah, som não tá obrigada, bom? eu queria que você me falasse sobre isso. Não, agora eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. Obrigada, meu amor. Como é que você tá, Marizinha? Tô um pouquinho nervosa, mas eu tô bem. Natural, e tu acha que eu também não fico nervosa quando vou entrar ao vivo? Fico também, Eu ao acho. vivo sempre dá uma treta, sempre acontece alguma coisa. Eu Bom, acho. vamos lá. Marisa, eu estava aqui fazendo já uma prévia. Você está com alguma coisa aí ligada? O som do notebook? Não. Não. Não, nada? Então tudo bem, vamos lá. Eu estava dando uma prévia aqui da sua história, contando que você, quando me procurou, quando você mandou uma mensagem, eu ainda era a ex-louca do narcisista, eu não era ainda do Instituto Adriana Lira, o Instituto era apenas um sonho, não é apenas uma coisa que estava na minha cabeça. E aí você me procurou porque você havia identificado o que você vivia. Me conta do início essa história, conta aqui pra gente a sua história, como é que tudo começou, como é que você entrou nessa relação. Eu estou aqui no controle, temos de 50 minutos a 1 hora, como se fosse terapia. Com a palavra você aí. Então tá, boa noite, pessoal. Eu realmente não hesitei em aceitar o convite da Adriana, porque eu acho de extrema importância esse assunto ser muito debatido, ser muito esclarecido, porque salva vidas. Eu não tinha não passava pela minha cabeça fazer nada contra a minha vida, mas eu estava enlouquecendo. Eu acho que a qualquer momento eu poderia ter tido mesmo um piripaque, porque realmente você fica querendo entender o que está acontecendo e eu não estava entendendo nada, né? Eu ainda até cheguei já a comentar isso com a Adriana, que no meu caso, eu ainda tive a sorte de passar por isso já numa idade bem madura, porque eu casei com esse homem, eu já tinha 48 anos, ele 58 e eu 48. Já tinha sido casada, já tinha separado, já era viúva. E então, assim, assim, aquelas bandeiras vermelhas, né, que vem, que só depois, quando você conhece o que é esse transtorno, é que você vai entender. Porque, assim, muita coisa apareceu. Tinha muita coisa, assim, que hoje eu não teria caído no erro, não teria casado, né? Então, eu conheci esse homem
E numa fase bem difícil da minha vida, esse meu ex-marido, ele teve uma doença, ele teve um AVC, ficou paralítico e tal, então eu, de uma certa forma, cuidava dele, mesmo separada, eu cuidava dele. E eu fui diagnosticada com câncer, na época de tireoide, tinha feito uma cirurgia, estava cuidando, e aí estava bem nova nessa igreja, da onde ele era pastor auxiliar, e a pastora tinha me dito que eu ia precisar entrar num tratamento por causa do câncer. Ela tinha me dito que quando eu fosse entrar nesse tratamento para que eu avisasse a igreja para entrar em oração. E foi por causa dessa conversa de oração que eu acabei conhecendo esse homem. E foi assim, um relacionamento bem rápido. Em 4 meses nós casamos. Nesse meio tempo, esse meu ex-marido, que eu cuidava dele, morreu, faleceu. Então, aí, como você falou... Quanto tempo você casou? 4 meses. 4 meses. Isso é importante. Red flag. Tudo muito rápido, não é? Você não tem tempo de pensar, de observar, cuidado com isso. Você que entrou em um relacionamento e que se lascou em 2, 3, 4, 6 meses, que é muito pouco tempo, comenta aqui embaixo para mim, conta aqui pra gente. E aí? Aí rapidinho você casou e aí? Logo depois ele faleceu, seu primeiro ex-marido. Não, já tinha falecido, isso para mim foi até um sinal, porque eu tinha uma certa resistência, porque eu tinha essa coisa, casamento é para sempre, até que a morte nos separe, então eu tinha um pouco isso na cabeça, não posso casar, não sou, né, só posso casar se eu for viúva e tal, tinha muito isso. Aí para mim, ele faleceu e ele já vinha conversando comigo. A princípio ele tinha dito assim, não, nós vamos ficar 1 ano nos conhecendo, sem nem pegar na mão, né? Não vamos ficar sozinhos, porque precisa ser uma coisa muito santificada, né? E aí daqui a pouco, uns 15 dias depois dele ter dito isso, ele já veio com a notícia de que queria casar. Mas o que aconteceu com os 15 dias? Não, a gente não tem nada a perder, né? Já estamos prontos e tal. E ele tinha algumas coisas, assim, que eu tenho uma tendência, né, a essa coisa de querer estar sempre ajudando, uma necessidade tinha, porque eu já me considero furada, uma necessidade latente de estar tentando salvar o mundo, que eu acho que isso é uma necessidade que eu queria ser aceita, por ter sido rejeitada pela minha mãe, né? Um histórico de rejeição, eu tinha essa necessidade de ser aceita de qualquer maneira, então tudo que eu queria abraçar. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele morava com o pai dele idoso, que eu amo, cuidar de idoso. Ele morava com o pai dele, isso para mim, nossa, que coisa mais linda. Ele cuida do pai, né, e tal, e já conheci o pai, me apaixonei pelo pai e tal. O pai também aprovou a relação. E depois, na verdade, conforme eu fui já arrumando lá, eles moravam num apartamento, uma desorganização total, não a parte do pai dele, o pai dele era muito limpinho, muito organizadinho, mas nossa, era uma coisa terrível, e isso só me dava pena, sabe? Não, isso aí eu ajeito, coitado, 2 homens, né, morando, e o pai dele era extremamente organizado, e no final das contas você vê que ali não era ele que cuidava do pai dele, era o pai dele quem cuidava dele. O pai dele cozinhava, passava, lavava, sabe? E depois que nós casamos, arrumei tudo, passei os meus finais de semana, eu trabalhei muito eu fiquei 8 anos casada, só trabalhando, eu trabalhei muito, muito. E aí, né, eu organizei tudo, e depois, quando nós casamos, o pai dele logo assim foi diagnosticado com câncer, viveu 3 meses e faleceu. E durante esses 3 meses, eu mesmo no meu tratamento, me sentindo debilitada, abracei o cuidado do pai dele, percebi que o pai dele, até antes de ser diagnosticado, um dia a gente estava saindo para a igreja, e quando eu fui fechar a porta, eu senti um olhar assim, um pedido de socorro no pai dele, tipo, não me deixe sozinha aqui. E daquele dia em diante eu falei para ele, seu pai não tem mais condições de ficar sozinho em casa, seu pai não pode ficar. Ele, não, isso é muito rápido, nós só vamos ficar 2 horas fora, só deixar tudo aceso. Eu falei, não, ele está morrendo de medo, ele não pode ficar. E eu tomei essa causa para mim e falei, não, você vai para a igreja, porque afinal de contas, você, pastor, eu não tenho nenhum cargo, você fica indo, eu cuido do seu pai. Não foi ele que pediu, tá? Era essa a minha necessidade de estar sempre querendo cuidar de alguém, e cuidei mesmo. Cuidei como, sabe, se eu tivesse conhecido sempre, amei de verdade, cuidei como se fosse um bebê, morreu nos meus braços. E aí, depois disso, a gente mudou, né? E aí, eu tinha trabalhado muito nessa mudança, de organizar aquela casa, aquela sujeira, pensa numa sujeira, era muito. Eu cuidei disso tudo, e depois, logo depois, com tudo organizado, o pai faleceu, então nós fomos morar no apartamento, quando era o apartamento mesmo de início que a gente ia morar, que era pequenininho.
E aí, outra mudança, outro cuidado e tal, aquela coisa toda. Mas ali, desde aquele comecinho, eu já entendi que ele, quando eu falei para ele, não, você vai para a igreja, deixa que eu fico com seu pai, porque ele pode ficar sozinho, porque ele tinha, né, um cargo na igreja. Mas chegava dia que não era culto na nossa igreja, e aquilo começou a me entristecer. Eu falei, não, você para sua igreja, né, para nossa igreja tudo bem, mas querer para outras igrejas, mas não adiantava. Ele saía para feira, ia para o monte, não sei que horas da manhã, só chegava não sei que horas da tarde, sabe? E era assim, aquilo começou a me entristecer. E nós mudamos e sempre conversando, eu sempre trazia isso à tona, eu não me calava, eu falava, né? E eu acho que foi isso muito também que não deu certo, porque a princípio as pessoas têm uma imagem distorcida da minha personalidade, me acha uma pessoa muito meiga e boazinha. Ele mesmo tinha isso e eu avisava muito ele. Eu não sou essa pessoa boazinha. Eu não sou. Que não, isso para você, não é? né? Ele falava assim, nossa, mas quando ele falava alguma coisa em relação a isso, dele acreditar que eu fosse uma pessoa muito boazinha, ele falava, eu não sou essa pessoa boazinha. Ele falava, nossa, você parece que tem uma faca escondida atrás das costas para mostrar a qualquer momento. Eu falei, não, eu não sou essa pessoa boazinha. E no decorrer do tempo ele foi vendo que eu não era mesmo, porque tudo que acontecia eu confrontava, sabe? Até porque, Marisa, só para te interromper, você é muito boazinha, você é muito boazinha, isso é uma forma velada de te condicionar a ser o que você não é. Prestem atenção nisso, viu, galera? Determinadas frases acabam te condicionando a ser e a fazer de uma maneira que não é você. Você precisa se espremer para caber na idealização do outro, sabe? Pai, mãe fazem muito isso com os filhos, tá? Depois a gente vai ter até relato sobre isso. Mas ele condicionava você de uma maneira a ser a boazinha, do qual ele precisava controlar. E ainda bem que você não caiu nisso, não é? Não, eu não sou essa pessoa boazinha. E aí, e eu fui cobrando muito essas ausências dele, e ele sempre numa busca incessante de estar em destaque em alguma coisa. O próprio casamento, hoje eu entendo que era algo que ele precisava, porque eu sou o quarto casamento dele, mas antes dele se converter, depois que ele se converteu, eu sou o primeiro. Então, assim, não vamos levar em consideração, porque ele não conhecia, né, a palavra, não conhecia Jesus. Então, desde que ele se converteu, ficou 12 anos sozinho, esperando a noiva, que no caso eu fui a escolhida, né? E aí, mas de qualquer maneira, você era o quarto casamento dele, é isso? No papel segundo, os mas três passados não deram certo porque era problema com as mulheres. Com ele, não, né? Não, com ele não. Entendo. Até o quarto agora, provavelmente, 4 casamentos, se casar a quinta vez é porque as 4 mulheres é que não prestavam. Provavelmente ele começou, não é? Então, assim, quando nós casamos, eu sou muito ligada, né, aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, e sempre fui muito apegada. Na época, quando eu casei com ele, só tinha um neto ainda, e sou muito grudada, muito grudada. E falei isso com ele, ele percebeu isso, ele foi na minha casa, ele fez a corte, ele pediu a mão, ele fez um discurso, ele fez meu filho chorar, porque o pai tinha acabado de falecer. Ele fez toda, sabe, uma coisa, e orou, e leu a palavra, e fez, né? Enfim, coisas assim que você não está acostumado a ver, né? E aí, depois disso, ele começou, aquela minha tristeza era evidente, porque eu estava ficando muito sozinha, mas eu tinha dito para ele que um dia da semana eu ia tirar para encontrar com meus filhos. E assim eu fazia. Sempre tirava um dia da semana e passava os dias com meus filhos e tudo. E ele tem 4 filhos, né, dos relacionamentos anteriores, que não eram muito próximos. E ele sempre se colocava na posição de vítima, uma lamentação, porque eu ligo, porque não vem. E eu ficava até chateada com os meninos e tal, porque tentava, fazia, sabe, almoço, para aquela coisa encontrar e tal. E aí, mas não adiantava, não dava muito certo. Chegou a ficar mais próximo um pouco, mas por causa de mim. Muitas vezes a gente fazia as coisas lá em casa e recebia as irmãs dele, que, né, eu gosto muito delas, tenho que falar das irmãs, e os filhos e tal, e chegava na hora de ir para a igreja, ele se arrumava e ia para a igreja, e eu que ficava em casa, né, depois do pai já falecido, eu que ficava em casa fazendo a sala, né, para as irmãs. Eu me lembro que você chegou a comentar comigo, quando você estava em terapia, que vocês tinham o propósito de orar juntos, vocês oravam juntos, não é? Nesse casamento. Não, e aí, como é que então, isso aí
Então, um dos motivos que me levou ao casamento, porque eu não casei apaixonadinha. Eu tenho muito essa dificuldade e, para minha sorte, eu não era apaixonadinha, não. Mas eu achei o quê? Somos maduros, então, né? Estamos com as coisas todas organizadas, financeiramente, todo o tempo o amor vai vir. E ele era uma pessoa muito de oração, ele não saía da minha casa sem orar, botava a mão no volante, orando, e eu estava muito presa, eu tinha passado por um relacionamento anterior que eu estava muito triste e eu não tinha coragem, eu não orava, eu orava tudo, mas por mim eu não me achava digna, sabe? Me coloquei dentro de uma caverna e a minha vida espiritual está muito. Então, assim, ele para mim foi aquela pessoa que ia me dar a mão e ia me tirar de dentro da caverna, porque é o homem de oração que ele iria. Orava eu por falei tudo. na live passada com a Marina, a gente comentou a respeito disso. Pessoas que estão cheias de buracos encontram outras pessoas e ficam em busca de pessoas para taparem os buracos. Ou seja, no final das contas, quando essa relação não dá certo, se é que não dá certo, e a pessoa sai, ela sai te deixando com os mesmos buracos, mas é de uma maneira tão traumática que esses buracos ficam ainda maiores, a dor é muito maior. Então, a necessidade de estudar, não é? De ter uma inteligência, uma sabedoria, um amadurecimento emocional para se ter inteiro, coeso, firme, e encontrar alguém assim também. Porque isso tem nome, campo morfogenético, você atrai essas coisas. Todos os órgãos do nosso corpo têm energia, eles emanam energia. Então, a gente atrai tudo de acordo com o espírito que a gente tem. Né? Nós somos corpo, alma, espírito, né? Nós somos mente. Então, é sobre isso, sabe? Você codependente emocional, procurando, sendo com a síndrome da salvadora, salvar os velhinhos, a boa samaritana, mas também em busca de alguém que fizesse o que você faz e o que você fazia pelos outros. Compreende aí? Sim, compreendi. Foi exatamente isso. E aí ele ia embora para a igreja e largava você para trás? Como é que ficava isso? Porque ele aí, a necessidade dele de estar sempre em destaque, o que ele achou? Que o casamento traria um destaque para ele dentro da igreja, que aí ele poderia exercer o cargo de pastor, porque ele era pastor auxiliar. Isso não acontecia. Né? E aí isso não acontecia, aí ele se meteu na política, aí se candidatou na política e a gente via a própria pastora, na época aconselhou ele, porque não tinha nenhuma plataforma, não tinha condição de ser, mas mesmo assim, eu falava, faz primeiro, é isso que você quer? Então pensa, né, fazer alguma coisa para que você alcance isso, mas no final das contas eu sentia pena, e pegava panfleto, pegava meus filhos, porque os filhos dele ninguém nunca nem pegou mas eu, não, gente, morrendo de pena, vamos lá, vamos ajudar e tal, mas eu não conseguia. E com essas buscas dele, eu sempre sozinha. E a minha tristeza começou a transparecer e ele começou a falar com as pessoas, as irmãs de oração, que o meu problema é que eu era muito ligada aos meus filhos, não cortei o cordão umbilical e aquela minha tristeza era porque eu não conseguia desgrudar dos meus filhos. A ponto de chegar a irmãs lá em casa para uma visita, eu não sou burra, eu entendia que era isso. Tá? Começava aquela oração e começava esse assunto de que eu precisava desgrudar. Tá tudo bem. Isso é uma coisa que não vai acontecer, é minha natureza, e comigo, meus filhos, está tudo bem. O que eu preciso é dar presença aqui do marido, com o filho é uma coisa, tá tudo certo. Agora, o que tá faltando é marido. E assim, aí ele dizia que porque ele precisava muito, né? Todos esses reteté de vai para lá, vai para cá, e eu não acompanhava. Eu acompanhava na igreja onde nós éramos membros. E ali tinha um cargo, exercer alguma coisa ali, eu era assíduo. Mas nos outros lugares que ele queria ir, eu não queria ir. E essas irmãs, não, mas se você casou, você tem que ir, você tem que acompanhar. Não vou, não acompanho, não faço, não deixo de fazer as coisas na minha casa, sou muito zelosa com as coisas da casa, não tenho tempo. E ele não, ele fala, deixa isso aqui, pra que quer fazer, não sei o que, não. Aí ele ia, não queria saber, ele ia. E isso começou a me trazer muita tristeza. Então ficou uns 2 anos nisso, mas, né, aí até que aí ele saiu dessa igreja, teve uns problemas lá, ele não conseguiu o cargo que ele queria, né, de pastor e tal, e saiu da igreja. Fiquei com muita pena, fiquei chateada com os líderes lá da igreja, porque realmente, coitado, que não dão uma chance para ele, por que não dão essa oportunidade dele dirigir uma igreja, porque era um monte de profetada que tinha uma igreja pronta e ele estava atrás dessa igreja para ele poder conduzir, né? E aí, depois que ele saiu dessa igreja, aquilo mesmo.
Que aí ele começou mesmo, não, agora agora eu só entro, agora vai ser com a minha igreja, não vou para igreja nenhuma mais, agora é a minha igreja, né? E começou em busca dessa tal igreja aí que nunca apareceu, e as coisas foram ficando assim. Ele antes ainda tinha umas oportunidades de ser chamado para pregar em algum lugar ou outro, e depois começou a ficar esquecido, não tinha. Como ele não tem defeito, começou a atribuir a mim. E depois do casamento, foi que a vida, o ministério dele desgringolou, sabe? Estava indo ladeira abaixo. A culpa era minha. Mas eu não sabia até então, né? Mas ele verbalizava até que chegou isso o pedido do divórcio. Que a culpa era sua? Não, ele verbalizava não. Era você que realmente trazia aquilo pra você? Não, isso aí eu escutei, porque depois, para eu poder entender, né, porque o que estava acontecendo, aquela coisa toda, e eu me sentindo insatisfeita, e até depois de ficar meio confusa, eu comecei a querer entender o que era, e comecei a confrontar mais ainda. Aí eu comecei a sair de mim também, porque, sabe, Claro, eles arrancam da gente aquilo que a gente não quer ser. E aí a convivência começou a ficar muito ruim. E ele é muito covarde, ele não grita, ele não esbraveja, nada disso. Ele queria tirar isso de mim, sabe? Mas racional, né? matava na todos unha. eles são racionais. Eles trabalham com o córtex pré-frontal, com a razão. Enquanto então, nós somos emocionais, temos algo ruim dentro da gente, como todos nós, e no final das contas a gente acaba se unindo com uma pessoa que potencializa o pior que há em nós, não é? Sim. Sim. Mas aí quando ele veio com a primeira conversa do divórcio, aquilo foi foi um soco na boca do meu estômago. Eu levei um susto. E como é que pode, isso não vai acontecer? E pedir perdão pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz. E Viviana, você tá louco, não pode, não sei o quê, nada disso. A gente vai rejeitar. E ele não esboçava nenhuma emoção, nem de tristeza, nem de raiva, simplesmente quero o divórcio. E eu ali, hoje eu entendo que quanto mais eu falava, não pode, vamos fazer, o que eu preciso fazer? Vamos fazer? Parece mais ele crescia e mais ele se sentia. Mais, né? O que eu posso entregar mais? A minha alma, o meu sangue, a minha vida, né? Você que já passou por isso, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você já ouviu que a culpa é sua. Sempre tudo é culpa sua. Pessoas que revertem a situação. A gente começa falando do filho e termina falando do milho, como diz a terapeuta Maria Cristina, viu? Começa falando do filho e a gente termina falando do milho. Nunca resolve aquela mesma situação. Você conhece essa história? Conhece alguém? Já passou por isso? Comenta aqui embaixo. E aí, você percebeu que não adiantava você estar implorando? Ele insistia cada vez mais no descarte, né, Maria? Então, aí ele chegou a fazer uma reunião, assim como eu fui na sua casa falar com seus filhos, eu vou falar de novo, fez essa reunião lá em casa. Para minha surpresa, meu filho, que é o caçula, foi muito maduro e desconcertou ele, que ele veio toda aquele coisa de novo, abriu a Bíblia, leu a palavra, fez o discurso, fez uma oração, até que meu filho interrompeu ele. Aí meu filho disse para ele assim, olha só, até hoje eu sempre te chamei de pastor, agora eu vou te chamar pelo nome, porque eu vou falar agora com o nome. Não vou falar com pastor. Você está querendo dizer para mim que você está querendo divorciar da minha mãe porque minha mãe está triste? Porque minha mãe está abatida? Porque a gente estava tendo um problema também com a família, a separação da minha filha e tudo, que também me abateu demais. Falou, minha mãe é assim mesmo, minha mãe é muito família, minha mãe é muito grudada, minha mãe gosta de estar com a gente, ninguém pede nada, mas não adianta que se ela souber, ela é assim. E eu não consigo entender que uma pessoa, um homem, um pastor, está aqui na minha frente querendo dizer que quer separar da esposa, porque a esposa é da Cristi, né? E aí, meu genro também falou, minha filha também falou, ele sem argumento estava, sem argumento ficou. Vamos ver, né? Vamos ver, porque pensa uma pessoa ruim de conversa, ele não fala lé com cré, não consegue seguir uma linha de raciocínio, chama ele para conversar, a coisa mais chata que tem. Mas ele te apresentava o quê? Que o problema era que você não deixava de visitar e não deixava de conviver com seus familiares e com seus filhos? Isso para ele era um assunto? Não. O que ele queria era que eu fosse uma pessoa muito dinâmica na obra de Deus, que eu acompanhasse ele para tudo quanto é lugar, que fosse... Porque assim, eu comecei a estudar, fiz o Enem...
A minha filha me inscreveu no Enem, que eu nem queria, eu acabei fazendo um Enem para agradar, passei nesse Enem, fui para a faculdade. Aquilo, para se alguém perguntasse por mim, eu doente, acabada, porque eu estava com muitas coisas, era gastrite, era dor nas articulações, era tudo. E as pessoas perguntavam, às vezes eu escutava, e isso, tá tudo bem, que não sei o quê? Marisa tá fazendo faculdade, curso de inglês. Nossa, as pessoas não querem saber disso, eu tô doente, fala que eu tô doente, que eu preciso de oração. Mas ele tinha uma coisa de querer falar isso, só fazendo faculdade, fazendo curso de inglês. Sabe, era uma coisa assim chata. E aí depois eu fiquei esse ano inteiro, ele chegou, eu trabalhando muito, porque no começo eu fui bem sincera com ele, falei que ele é funcionário público, e eu disse para ele que uma das coisas que me fazia querer casar com ele é porque ele tinha um emprego público, não é rico, mas que eu sabia que ele nunca ficaria desempregado, porque eu não queria, sempre fui o homem da casa. Eu falei, eu não quero nunca mais ser o homem da casa. E saber que você tem... Está aí explicado a sua codependência emocional. Homem da casa, eu falei, troca os papéis. Eu falei, como eu sei que você nunca vai ficar desempregado? Ele, não, mas você não quer que você trabalhe, você não vai trabalhar, né? Cuida das coisas da obra de Deus e tal, você não vai trabalhar. Mas eu nunca parei de trabalhar. Quando, assim que a gente foi viver junto, que eu já comecei a ver como é que eram as coisas em casa, como é que... Eu vi que eu precisava trabalhar, não tinha a menor possibilidade de eu ficar sem trabalhar. E aí eu sempre não trabalhei mais no formal, mas fazia tudo, né? Comecei cuidando eu trabalho até hoje, criança idosa, cuidando de um idoso, fazendo faxina, trabalhei na secretaria da igreja, tudo que eu para fazer, eu fazia, porque, né, eu achando que eu não estava trabalhando, porque eu tinha um marido, e realmente eu tinha dito para ele, eu não quero pagar mais conta da casa, eu não quero mais dormir preocupada porque o gás vai acabar, porque a luz vai cortar, não. E assim seguiu, mesmo eu trabalhando. Só um momento, Marisa, só um momento. Abaixa um pouco o seu volume, que a doutora Oncala Simone está aqui dizendo que o áudio está estourando. A Elaine também já me sinalizou aqui que o áudio está estourando. Por isso que eu botei a mão aqui assim agora na frente, que eu fui abaixar o volume. Abaixa um pouco o seu volume. Vamos ver se melhora. Melhorou? Se melhorarem, comentem aqui para mim. Tá bom? Obrigada aí, Oncala. Beijo no coração, querida. Comentem para mim aí se melhorou. Baixou um pouquinho o som, Marisa? Baixei, melhorou? Ok, melhorou? Bom, para mim tá tranquilo, eu tô te ouvindo bem. Eles é que estão dizendo que lá na transmissão do YouTube tá estourando, ok? Acho que é porque então, fala rápido também, né? Melhorou, a Elaine está dizendo que melhorou. Então vamos lá, no final das contas você disse que não ia mais pagar contas da casa. Então, mesmo eu nunca parando de trabalhar o tempo todo que eu fiquei com ele, eu sempre trabalhei. Na verdade, ainda que a mulher tenha a sua independência e a sua autonomia, ainda que divida contas, o provedor do lar é o homem. É isso, sim, é o papel de segurança, ainda mais você como cristã, é aquela história, não é? Quantas vezes você não deve ter ouvido, procurando até mesmo na igreja, dentro dessa sua relação com pastor ou pastoras, que a mulher sábia edifica o seu lar. Sabe, eu concordo. A mulher sábia, para isso Deus realmente delega a sabedoria à mulher. Nós somos sábias, eu não vou nem dizer, porque o Deus não diz que eles têm que estar sábios, entende, gente? Deus não diz que é o homem que tem que ter sabedoria, né? Diz que é a mulher que tem que ter sabedoria. Só que ser sábia não é carregar a responsabilidade da relação nas costas. Não depende de você. Não depende única e exclusivamente de você. O outro precisa querer estar nessa relação. Isso é não só injusto, como é cruel, extremamente cruel. A mulher sábia é aquela que consegue demover esse homem, muitas das vezes, de uma atitude mais drástica, demover, inclusive, de uma punição a um filho, basicamente isso. Entendam isso. Homem, a figura masculina, até em casal gay, pode ver que tem ali alguém que exerce o papel da figura feminina e alguém que exerce o papel da figura masculina. É assim que é. Não importa. Então, exerça e não troque os papéis, porque o homem, ou pelo menos quem exerce essa figura masculina dentro da relação, tem que ser o provedor e a segurança, porque senão é um homem banana. Leva mal não, e é broxante. Como diz a Elaine, né, Elaine? É broxante. Tá, e aí como é que ele viu isso quando você disse que não ia mais pagar as contas? Não, desde o início eu já tinha dito que eu não pagaria. Assim, mas depois eu vi que eu não tinha condição de não trabalhar, porque, eu não ia pagar a conta, mas eu também não ia ter dinheiro para fazer minhas coisas. Então, eu sempre trabalhei
mas eu nunca quis saber das contas. Isso começou a incomodar ele, interferências externas, um filho dele que uma vez entrou lá em casa para poder falar isso, como assim, as contas têm que ser divididas, e depois que o filho saiu, eu falei para ele, vem cá, nós temos um combinado, antes de casar nós combinamos assim, mas as coisas mudaram, né, aquela coisa toda, eu falei, mudaram? Então assim como eu não quero saber quanto que vem a conta de luz, eu também não sei quanto que você ganha, senta comigo igual nós sentamos quando casamos, me mostra quanto que você ganha, qual é a sua despesa, que se o que você ganha não cobrir a sua despesa, então o combinado não dá mais para fazer e eu vou te ajudar. Agora, se o que você ganha cobre a despesa, mas você não sabe administrar... Até a pensão alimentícia é proporcional ao que cada um ganha. Então, se ele ganha, não tem essa de dividir. Vamos lá, vamos dividir as contas, mas é de acordo com a proporção do que cada um recebe. Se ele recebe 50% a mais que você, então ele vai pagar 50% a mais da conta na hora de dividir, porque senão acaba sendo injusto. Ou seja, ele sempre consegue guardar dinheiro, ele sempre consegue ter uma projeção de futuro, e a mulher nunca. Né? Até porque a gente vive numa sociedade onde a mulher realmente ganha menos na mesma função do que o homem. Então, isso é legal, inclusive, tá? Para quem não sabe, isso é lei, ok? Tá, e aí você confrontou ele em relação a isso. Sim, eu falei, se você me mostra quanto você ganha que não cobre, eu te ajudo. Agora, mas enfim, ele começou a ficar com muita raiva disso, e aí a gente já estava numa fase onde eu não era mais necessária. O papo de igreja não aconteceu, ficou dando cabeçada, não aconteceu. Ele tinha estado doente, ele passou um ano de 2017 com muita pneumonia, uma atrás da outra, fez uma cirurgia na cabeça e eu ali, ó. Eu ali foram noites assim no hospital, e eu ali ajudei, fiz tudo. Eu tenho consciência de que meu papel de esposa eu cumpri, sabe, com zelo, com esmero. Depois eu fiquei sendo desnecessária. Ele ficou bom, ele ficou curado, ele não precisava mais, não tinha igreja. Ele precisava de mim para quê? Só para eu estava dando prejuízo para ele financeiro, né? Pouco, né? A luz que eu gastava ele não pagava, a água que eu gastava ele não pagava. E ele jogava isso na sua cara, Marisa? Você não jogava minha, não. Não, ele é muito covarde. Não, muito covarde. Eu fui atrás, eu queria precisava entender o que estava acontecendo. Então, eu dei um jeito de saber, né? Fazer umas escutas, uma coisa ou outra, e eu comecei a ver que, assim, é aquilo que eu falei, o que vocês passaram não chega aos pés do que eu passei, porque vocês passaram violência verbal, violência física, essas coisas todas, eu não passei por isso, porque ele é muito covarde, ele falava por trás. E aí, quando eu comecei a fazer toda essa pesquisa, eu fui exatamente entender que eu estava espiritualizando tudo, eu achava que era jejum e oração, eu achava que era o demônio que estava acabando com o casamento, e depois começou a ficar tudo muito acontecido, quando eu comecei a ver ele falando de mim, e as pessoas acreditando no que ele falava. Eu era aquela que não estava fazendo nada mais em casa, estava largando a casa para lá, não acompanhava para nada, né? E quando ele não me levava para nenhum, fazia questão e tal. Aí ele, o processo de divórcio, ele foi parar numa igreja onde a pastora é terapeuta e fez uma terapia de casal conosco durante 8 meses, ela excelente e muito enérgica e confrontava ele o tempo todo e tal. E só que chegou uma época dessa terapia, eu sou muito grata, essa pastora não tem só Jesus para pagar ela, mas chegou uma época que eu já não falava nem mais o que estava acontecendo, porque eu tinha vergonha, porque todas as vezes que a gente ia e que ela confrontava que ele estava errado, o desprezo era pior. Se um filho chegasse para ele e falasse, pai, você está errado, o desprezo era pior. Mas, sabe, ele não está errado em nada, não pede desculpa, nunca pediu, nunca disse que errou, nada. Então, eu era mais desprezada ainda, né? E depois começou a ter umas manifestações que hoje eu não sei nem se era mesmo, ou se ele já não fazia isso para eu poder sair do quarto, eu já não dormia mais, porque era um tal de uns pesadelos, socava, batia, e não te deixava dormir, né? Não dormia. Isso é clássico. Eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava doente. Não descansa, não toma boas atitudes. Sim, e aí um dia eu filmei, eu falei, Deus, eu preciso, porque todas as vezes que eu ia filmar eu não conseguia, um dia eu filmei, fiz um vídeo de uns 12 minutos, e mostrei para ele depois, olha, isso não é normal,
vou procurar um médico, não sei o que. Eu falei, mas isso acho que não é que nem caso de médico e conclusão. E a coisa foi ficando muito feia mesmo, depois eu saí do quarto, eu fui dormir na sala, para poder conseguir dormir um pouco. Eu lembro que você havia comentado em terapia que você chegou aí buscar vídeos cristãos. Vi. Foi aí que eu te conheci. Você buscou. E aí você buscou muito. E aí eu te perguntei em terapia, e te ajudou, Marisa? Te ajudou? Esses vídeos cristãos te ajudaram? Não. Na época, assim, porque eu assistia, era o dia inteiro, dia e noite, eu só assistia sobre isso, falando sobre relacionamento, sobre casamento, e assistindo, e ele não gostava, ele ficava com raiva. Aí, aquele homem de oração acabou, não orava mais, às vezes eu chamava para orar, vamos orar, a gente precisa orar, não orava, e depois eu, nas minhas escutas, eu achava, não, ele não ora porque ele não tem que estar com raiva, ele não quer orar perto de mim, mas em casa ele deve orar. Eu coloquei umas escutas lá, não orava nada, escutava baile charme, porque ele gostava muito de baile charme, e era só o que ele fazia. Ficava no telefone, tinha três pessoas que apoiavam ele nessas coisas todas, então ele passava o tempo todo, quando eu não estava em casa, conversando com essas três pessoas que apoiavam ele nesse processo aí do divórcio, que tinha que separar mesmo, ou escutando baile charme. Era o que ele fazia o tempo todo. Eu cheguei a falar para ele assim, porque ele não sabia, e eu, às vezes, confrontava com ele em alguma coisa que eu achava absurda. Eu lembro que uma vez eu falei para ele assim, hoje é Santa Ceia, vê se você ora, passa o dia em comunhão, ora a Deus, porque você vai para a igreja, vai que você passando um dia consagrado a Deus, que Deus não vai falar com você, e você vai mudar de ideia e tal, não sei o quê. Nada, passava o dia escutando baile charme. E aí depois eu falava assim, Deus falou contigo na igreja? Ele falou, você passa o dia, você não consagra nada. E ele ficava meio assim, bitolado. Como é que eu sabia daquilo, né? Por que eu estava falando isso, né? Mas, enfim. E depois eu mesmo falei, escutei, ouvi isso. E quando eu falei, ainda falei com a esperança dele entender como que aquilo me machucou, sabe? Falei isso lá na terapia, junto com a pastora. Falei, olha, eu peguei, eu vi isso. E eu achei que aquilo ele ia entender assim, nossa, putz, ela escutou isso, é por isso que ela tá assim. Não, ele ficou com muita raiva. Como assim que você pegou? Falei, nós nunca tivemos no início do nosso casamento, sempre foi tudo muito aberto. A gente sempre teve nosso telefone aberto, aquela coisa toda, e eu querendo entender, achei que tivesse alguém, né, e tal, e acabei escutando, mas foi bom. Foi necessário, porque isso foi o que embolou minha cabeça, e nessa busca incessante pelas pregações, como eu sempre procurava sobre relacionamento, acabou que o YouTube acabou me mandando um vídeo seu. E aí foi a primeira vez que eu... A ex-louca caiu no seu colo. Aí quando eu ouvi, apesar da tua vida ter... Nossa, o teu caso foi extremamente assim, mas algumas coisas eu me identifiquei. Porque a gente tem uma noção do narcisismo como só aquela pessoa que se acha. Isso já foi lá no começo. Para de ser narcisista, não sei o quê. Mas você não sabe que isso é um transtorno mesmo de né? Uma coisa... Eu lembro, porque se fosse doença seria bom. É terrível. E aí e quanto mais vídeos você ia assistindo, não sei se está ainda pipocando, se tiver, o áudio aí estiver ruim, qualquer coisa vocês falem, tá? Conforme você ia assistindo os meus vídeos, porque os meus vídeos são meus relatos pessoais. Eu comecei realmente com os meus relatos pessoais, vira e mexe eu ainda lembro alguma coisa, eu falo muito abertamente sobre a minha vida, a minha experiência, mas eu quero que você relate aqui para todo mundo ouvir, porque isso é muito sério, é que na época, quanto mais vídeos você assistia, o que acontecia com você? O que você sentia? Eu comecei, cada coisa que eu me identificava me dava ânsia de vômito, de correr mesmo. Eu tinha que correr e era uma água, era o tempo todo uma dor de cabeça dilacerante, os meus pés ficavam gelados, muito gelados mesmo. Era uma coisa terrível. Eu não conseguia entender, começou a abrir herpes, minha boca estourava herpes em cima, estourava herpes embaixo. Era assim, sabe, eu parecia que eu ia enlouquecer. Aí eu lembro que eu peguei o seu telefone, que estava lá na descrição do YouTube, eu falei, eu preciso falar com essa mulher, essa mulher tem que me ajudar, alguém tem que me ajudar, porque eu parecia que eu ia enlouquecer, aí embolou minha cabeça. Aí eu lembro que eu liguei e falei, mandei uma mensagem, falei, olha, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, mas você pode só me responder, porque eu comecei a me
a me achar eu a narcisista, porque eu já estava tomando umas certas atitudes que eu não estava me reconhecendo. Eu falei, será que eu sou narcisista? E eu lembro que você riu e falou, não, só o fato de você estar fazendo essa pergunta, eu já posso te garantir que você não é e tal. E aí você tinha feito uma promoção na época, que era mês das mulheres, e aí eu consegui fazer, né, a terapia com você e, sim, descortinou muita coisa, abriu minha visão, eu comecei a entender muita coisa, e isso foi que me deu força. Isso foi no mês de março. Inclusive, o importante nisso, né, falar a respeito desses sintomas. Quando o emocional não aguenta mais, é o corpo quem grita. Então, eu sou muito dessa turma e eu defendo muito essa turma de que mente sã, corpo são. Não tem como o corpo tá bacana se a mente tá uma bagaça. Não tem como. Então, a gente falava muito a respeito disso, né? Quando você tinha ânsia, que você teve herpes, que você saía correndo, o seu emocional ele já estava tão esgotado que já não tem mais para onde ir, não é? Que aí reflete tudo pelo nosso corpo. Realmente, aí eu também tive todos esses sintomas. Não da ânsia, eu não cheguei a ter ânsia, mas no processo de abstinência sofri bastante com inchaços, com dores nas articulações. Eu me lembro, inclusive, se alguém já passou por esses sintomas aqui dentro do relacionamento abusivo, comenta aqui embaixo, fala aqui para mim, para ver se eu lembro de alguma coisa, se é alguém que já fez terapia comigo, porque eu me lembro que eu passei pelo seguinte, eu não conseguia nem mais tirar a minha própria roupa. Então, para tirar uma blusa como essa daqui, eu levantava o braço assim, ó, devagarinho, levantava o outro devagarinho, e aí o meu filho é que vinha e tirava, porque esse movimento aqui eu não fazia mais. Eu lembro que quando eu me abaixava para não levantar nunca mais, por ali eu ficava, correto da vida. Para levantar no gatinho, né, em gatinho, colocando o cotovelo, e é uma loucura. E você vai no médico e aparece bolotas pelo corpo, e ninguém sabe o que é. Emocional. O emocional mata e dá câncer, inclusive, porque já se sabe que câncer é o entristecimento das nossas células. Então, daí a importância realmente de sair de qualquer coisa que acaba com a tua saúde mental. Porque a vida por si só ela já não é fácil, não é, Marisa? A vida por si só já não é fácil. Nós temos notícias ruins todos os dias, acontecem coisas desagradáveis na nossa vida todos os dias, e você ainda ficar martelando, batendo murro em ponta de faca dentro de uma relação que só te machuca, é assassinar realmente a própria alma, né? Falei a respeito desses sintomas, mas eu ia te falar uma outra coisa, que agora eu me lembrei, sobre o peso que você carregava com o adultério. Porque a tua religião, você professa a fé cristã. Eu professo da mesma fé que você, não é? Mas você falava, Adriana, como é que eu vou me divorciar se a palavra de Deus fala que a separação e o divórcio só pode acontecer através do adultério? Lembra disso? Lembro. E aí eu disse o seguinte, baixa o somzinho aí, baixa o somzinho aí. E aí eu me lembro que eu disse algo para vocês aí que não sabem, saibam agora. As expressões idiomáticas de cada época. A palavra adultério para o nosso português não é exatamente o adultério do que Cristo se referiu. Eu expliquei isso para você na época e eu me lembro que para você elucidou muito, elucidou demais para você. Então, são as expressões idiomáticas de cada época. Por exemplo, hoje, se eu disser para você, né, Marisa, olha, eu não vou mais engolir sapo, você entende o que eu estou falando. Aí, imagina, você escreve em algum lugar, daqui a 4.000 anos alguém encontra isso e diz, nossa, esse povo comia sapo. Basicamente isso, não é? Então, o adultério é o conjunto, gente, de todos os votos matrimoniais. Porque ninguém sobe num púlpito, ninguém sobe no altar e promete só ser fiel. Ninguém faz só essa promessa. Senão a gente não precisaria prometer na saúde, na doença, amar,
respeitar, cuidar, honrar. Então, o adultério é dos judeus, inclusive. É o conjunto de todos os votos matrimoniais. Quebrou um acordo. Quebrou um. É adultério. Você adultera quando você é desleal, quando você trai, quando você não cumpre com as suas obrigações. Sabe? Eu já soube de casos de que judias, até os dias de hoje, vão lá nos rabinos e pedem o divórcio porque o homem não cumpre com as suas obrigações sexuais. Está entendendo bem? Que dirá, então, enlouquecer uma mulher? Que dirá, então, adoecer o esposo, ou a esposa, ou o companheiro, ou a companheira? Sim. Entende? Bom, e aí, no final das contas, o que a terapia pôde te ajudar? Então, foi entender que isso é um transtorno mesmo de uma característica mesmo de personalidade, não é doença, porque até então você fica pensando, mas tá doente, então não tem que ficar na saúde, na doença, tá doente, então você tem que ficar, mas não é uma doença, não tem um remédio para isso. Cheguei a falar com ele até sobre isso, para ele procurar tratamento, procurar ajuda. Me fez entender também porque aquelas triangulações, ficar procurando ex no telefone, tudo isso eu via, você fica achando que isso não é uma traição sim, né? Isso tudo eu peguei. Enfim, eu pedi direção a Deus também, eu orei, Deus falou comigo na palavra, pedi sinais a Deus, falei, Deus, é tu mesmo que está falando comigo, então hoje, quando ele abrir essa porta, ele vai falar no assunto de novo. E assim aconteceu, e foi de uma maneira bem cruel, sabe? Que eu achei isso bem cruel mesmo, a minha saída de casa, porque ele ficava sempre me oferecendo um dinheirinho, né? Porque eu estava com muita a falta também de expectativa na minha idade até, né, de como que vai ser, eu não queria morar com o filho, e meus filhos todos me abraçaram, já, mãe, sai disso, você não tem necessidade disso, vem morar com a gente, amar é uma decisão, essa pessoa decidiu não amar, não quer, você não precisa, tal, e eu comecei né, antes eu estava ainda fazendo também muito porque eu não queria ser um mau exemplo para meus filhos, né? E eu vi que estava todo mundo entendendo, então, assim, isso me fortaleceu bastante e ele ficava sempre oferecendo. Eu falei, poxa, eu pedi várias ajudas, vários tipos de ajuda, então você me ajuda assim, assim, nada, ele não estava disposto a me ajudar em nada, não falava na minha cara, para mim ele só dava aquela risadinha assim de canto de boca. E depois eu escutava ele falando, chegou com a mão vazia, quer sair com a mão cheia, tá achando que vai sair, vou fazer um papel e vai ter que assinar tudo que tá levando de dentro de casa. E foi assim que ele fez. Aí quando eu pedi esse sinal a Deus, ele chegou, falou sobre o divórcio de novo, entendi que Deus estava respondendo. Eu falei, mas eu vou falar de um valor que ele não vai querer me dar esse valor, porque era mais alto do que aquele que ele estava pedindo. Também não nada demais não, mas eu sabia que não ia dar. E quando ele falou, não tenho, mas eu vou arrumar. E ele tinha uma causa na justiça que ele ganhou exatamente um valor, quase que o valor que eu tinha falado. Quando eu vi, que eu estava olhando as coisas na internet, eu falei, caramba, ele ganhou esse, então já vi que é para ir. Enfim, aí assim ele fez um papel, colocou no papel tudo que eu estava levando de dentro de casa e que ele sentou na minha frente e colocou o papel na minha frente e que era para eu assinar, que ele ia fazer um Pix, né, a hora que eu disse no meu celular, que o dinheiro estava na minha conta, eu tinha que assinar aquele papel, que a partir daquele dia que eu estava assinando o papel, eu tinha 7 dias para sair de dentro de casa. Aquilo doeu, eu não estava acreditando, falei assim, cara, mas eu assinei. Deixa eu falar uma coisa aqui, Marisa, eu vou pedir para você, quando eu estiver falando, tira o seu microfone, eu vou falar agora. Aperta aí no seu microfone. Você está me ouvindo? Tá, então, daqui a pouco, quando você tiver que falar, aí você liga o microfone de novo. A Neide Trigueiro está aqui perguntando, enfim, você se divorciou, você se livrou desse mala sem alça? Agora liga aí o seu microfone. Sim, ele fez tudo. Esse processo durou uns 3 anos, porque ele estava fazendo tudo para que fosse consensual. Porque ele queria muito falar para as pessoas, nós decidimos, foi um erro, eu não alcancei as expectativas dela, não, porque ele queria muito para isso não prejudicar a escalada ministerial dele, que ele tanto almeja, né, que é ser pastor de igreja. E aí eu falei que não casei para separar, então que se ele quisesse fazer, que ele fizesse no litigioso. E assim foi, eu saí de casa, deixei ele mexer, ele que mexeu com tudo.
eu fui para uma igreja que o pastor é advogado, me representou mesmo só para ter um representante lá, não me deu nada, não me deu pensão, não me deu nada. Nunca perguntou, nunca ligou para saber se eu estava bem, se eu não estava, isso nunca aconteceu. Que foi uma coisa que eu ainda fiquei achando, não é possível que em algum momento ele vai querer ligar, ele vai querer saber, não vai perguntar se está bem, está precisando de alguma coisa, isso nunca aconteceu, já vai fazer 3 anos, eu acho, que foi em 2022, vai fazer 3 anos, e eu bloqueei sair de casa também. Eu vou fazer um comentário aqui. Então, aí ele me deu 7 dias nessa para sair de casa. Em 2 dias eu arrumei minha mudança, peguei um frete e saí de casa e bloqueei em tudo. Tá respondido, então, aí para Neide Trigueiro. E aqui, ó, a doutora Oncala. Oncala é neuropsicóloga. Gente, sigam o canal da Oncala. A Oncala é sensacional, uma querida amiga. Olha o que ela diz. Como terapeutas, avaliamos os sintomas dos nossos pacientes como sinalizadores de com quem eles estão convivendo. Nem precisamos conhecê-los, sabemos do que são causadores. Obrigada, Oncala, pela sua participação e pelo seu esclarecimento. Eu gostaria, inclusive, Marisa, de fazer um comentário aqui. Eu tive uma paciente também, cristã, e a Elaine conhece esse caso. É claro que eu não vou dar nomes, mas eu vou explicar algo aqui. Eu tive uma paciente que também tinha um marido, por algum acaso, pastor. E aí ela identificou toda essa relação tóxica, ele atraiu com uma das ovelhas da igreja, inclusive, nada mais humilhante, como você também, pela humilhação que você passou. Ah, você chegou sem nada, agora vai sair levando as coisas. Isso é humilhante, isso é medíocre, isso é ser mercenário. E esse marido dela, quando ela pediu o divórcio, ela, vou me divorciar, você me traiu e eu não tenho mais condições de continuar com você. Muitas das vezes ela sofreu pela pressão da própria igreja, né, que dizia que não, que agora ele estava mudado, agora ele está mudado, ele agora entende, só agora, depois que ele arrastou os cornos dela pela Medina, só agora ele entendeu que não tem que trair, principalmente se tratando dentro da mesma igreja, com uma ovelha da igreja, nada mais humilhante do que isso. Mas eu me lembro que não só ele, algumas pessoas diziam o seguinte: olha, Deus falou comigo para falar com você. Eu não entendo esse Deus eu não entendo. É uma profetada, eu não entendo esse Deus que fala com o outro para falar comigo. Eu não conheço esse Deus que faz acepção de pessoas. Esse Deus eu não defendo. Deus fala comigo. Deus falou com a mula para falar com o Balaão, por que não vai falar comigo, gente? Deus fez a mula falar com o Balaão, não vai falar comigo por causa de quê? Entende? Né? Vamos lá. Então, esse Deus eu não entendo. Mas vem um monte de gente que Deus falou comigo, Deus mandou te dizer, Deus... Isso é uma triangulação, né? Coloca um Deus no meio dessa triangulação. Sabe? Desses macacos voadores, desses flymokings, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que... O que eu quero contar, na verdade, não o que eu quero dizer, mas o que eu quero contar, é que ela sofreu pressões, não só da igreja, como desse próprio ex-marido, graças a Deus, e como sendo pastor. Ela teve um câncer durante o casamento. E aí essa profetada, e inclusive o próprio marido, vinha com a narrativa de que Deus tinha dito que se ela se divorciasse, o próprio Deus colocaria o câncer nela novamente. Ela já tinha se curado. Então isso é uma forma, inclusive, não só de pressionar, como de amedrontar. Só quem passa pelo câncer sabe. Só quem passa. Só quem passa. A gente só mensura, só imagina, mas quem não passou, não é? Então, e quando ela veio apresentar essa narrativa para mim, ela disse, pois é, eu tenho muito medo, porque aí eu não sei realmente se é de Deus, se eu vou ter câncer de novo, e eu disse, olha, desculpem aqui os termos, mas eu sou essa mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou exatamente assim. Eu falei, olha, esse Deus filho da puta, esse Deus maldito, esse Deus desgraçado, esse Deus vingativo que você está me apresentando, eu conheço como Satanás. Eu conheço Deus como um Deus de amor, como fogo consumidor, mas eu conheço Deus como sendo um Deus de amor. Eu conheço Deus como sendo o mar. Como o mar. Veja que o mar nem se mexe. O mar não fala.
O mar não obriga o peixe a ficar nele. O mar está ali. Ali é vida. Mas o mar, em silêncio, diz para o peixe: fique em mim, que em mim você tem vida. Se você sair, você não tem. Que esse seja o seu norte. Sabe, Marisa? A partir de agora. Que bom que a terapia ajudou você a entender que você não precisava estar presa a crenças limitantes. São crenças limitantes. Um exemplo, eu não sei você, mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui tenham sido criadas de que a gente não podia deixar o chinelo de cabeça para baixo, lembra disso? Senão a mãe morria. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas aí isso era uma forma de fazer com que as crianças colocassem o chinelo direitinho ali nos seus lugares. Pois é, eu sinto dizer para vocês que eu até hoje tenho medo, né? Quando eu vejo o chinelo virado, eu vou lá e coloco o chinelo no lugar. E minha mãe já está falecida há 6 anos, tá? E não morreu por causa do chinelo. Basicamente isso, ok? Então, assim, eu realmente agradeço muitíssimo o seu relato. Eu sei que quando você diz, Adriana, foram 8 anos dentro dessa relação, eu sei que não foi uma década, não foram 2 décadas, mas isso é o que menos importa. Eles não merecem nenhum único segundo do nosso tempo. Eu estou fazendo minhas considerações finais, já vou deixar você fazer as suas. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou dessa live. Quero agradecer muitíssimo a você, dizer a você que eu sou grata, é isso que eu tenho. Gratidão a Deus por ter libertado você, porque eu sim, e sei que você hoje também, creio num Deus que te oferece vida em abundância, porque ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Agora você liga o seu telefone, ou o seu microfone e faça suas considerações finais. Então, eu que agradeço muito a Deus pela sua vida, né, pela terapia, por essa... Nossa, foi muito bom, e eu preciso fazer mais, porque tem muita coisa para ser resolvida, e até, né, tem aquela... Não sei se dá tempo de falar, porque foi ruim esse processo que eu passei, mas esse processo acabou me ajudando, porque eu acabei me deparando, né, com uma irmã que eu não conhecia, porque minha mãe deu os filhos todos, eu vim conhecer uma irmã há pouco tempo, e essa é uma narcisista perversa, é aquela que, sim, e eu consegui identificar muito rápido, graças ao conhecimento, né, da terapia, do instituto, e isso, assim, me ajudou a me livrar desse ser aí, que eu não quero perto de mim, da minha família, espero muito que se liberte em Deus, mas bem longe de mim. Então, terapia é vida, é muito bom. Eu acho que isso, nas igrejas, principalmente, deve ser muito divulgado, porque tem muita gente que acha, para mim, isso era um pré-requisito, casar tem que ser com uma pessoa da igreja, nem passava na minha cabeça não casar com uma pessoa que não fosse da igreja. Hoje isso, para mim, não faz diferença. Para mim, agora é o caráter, é ver tudo, é ver o histórico, é ver tudo, ser da igreja para mim, porque hoje, quando a pessoa continua na igreja, né, sabe lá se fazendo o quê? Isso, para mim, hoje, eu acho que teria que ter muito preparo, sabe, assim, com as noivinhas, principalmente as novinhas, porque quando eu fico vendo o que você passou, a Marina passou, essas meninas que perdem um tempão da juventude sendo, sabe, massacrada, com esse tipo de pessoa é muito triste. Que bom que a terapia agora está sendo muito divulgada, que tem você, que tem um montão igual você aí para poder alertar, né? Para a gente. Fecha o seu microfone aí um instantinho. Quero fazer aqui o comentário, olha, da doutora Oncala mais uma vez. Era interessante para ele manter o financeiro, era a conformação, né? Foi incumbida de manter o sistema da igreja. E é verdade, é porque tem muitas narrativas por dentro desse período em que a Marisa fez a terapia, ela estava realmente muito presa às crenças limitantes, sofria, sim, abuso, não dormia direito, e aqui é muito interessante, toda seita é suspeita. Suspeitem realmente. Suspeitem de... Quando se pega a Bíblia, principalmente a Bíblia, pega uma parte e se toma por um todo. Pega uma parte e toma a Bíblia por um todo. Ela tem 66 livros. Né? Aí pega uma parte, honrar pai e mãe. É verdade, mas não está lá dizendo que tem que conviver. Não é verdade? Concorda comigo? Uma outra coisa, Jesus Cristo disse, se alguém der um tapa no seu rosto, dê a outra face. Quantas faces nós temos? A gente tem quantas?
Você dá a outra face e acabou, porque eu não tenho 3, não tenho 4, tenho 5, acabou. Até porque tomem muito cuidado com a segunda chance, viu? Quando vocês resolverem dar uma segunda chance para alguém, antes, você está se dando uma segunda chance de passar de novo pelo que você passou. E, Marisa, eu quero te lembrar, terminar essa live, dizendo para você que Deus não é homem para que minta, nem para que tampouco ele se arrependa. Então, esse Deus que eu conheço é aquele que disse que vim para te dar vida, e vida em abundância. Terapia é vida. Muito obrigada pela live. A gente precisa terminar agora. Gente, muito obrigada. Adriana, seu trabalho é maravilhoso e salva vidas. Obrigada, Ana. Cadê? Tá aqui, ó, Adriana. O seu trabalho é maravilhoso e salva vidas. Muito obrigada. Não é só o meu, tem uma turma muito boa nisso daí. Ana Coutinho também foi uma paciente. Deixa eu ver o outro aqui. Leiam Salmo 2 Timóteo. Lá ele nos alerta, é verdade, onde fala claramente sobre os narcisistas. Ó, vou até colocar aqui, leiam Salmo, livro de Timóteo, fala claramente sobre os narcisistas, pessoas que amam a si mesmas, que são perversas, que são ruins, né, que não têm amor, que não obedecem, que não têm regras. É sobre isso que a gente está falando. E independente de qualquer coisa, um laudo do transtorno é o que menos importa. Se é medíocre, se é uma vida de bosta, saiam correndo 3 dias e 3 noites sem olhar para trás, é a minha sugestão. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Viva a terapia, um grande beijo, muito obrigada pela live maravilhosa, Elaine, Cristina, e a cada um que esteve conosco até aqui. Obrigada para você também, Marisa. Deus te abençoe em abundância, viu, querida? Até mais. Obrigada. Fala, fica bem. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.